Você tá assistindo um filme de terror. Desde o começo eu torcendo pelos protagonistas, para que eles consigam escapar do vilão malvado e sobreviver à situação horrível que eles foram colocados. Daí, do nada, plot twist na sua cara, e aquela vítima era, na verdade, o vilão o tempo todo. Às vezes a surpresa é tão grande que nem o próprio personagem sabia disso, mas outras vezes eles só eram bons em nos enganar mesmo. No vídeo de hoje nós vamos ver 7 filmes que nos enganaram direitinho e nos fizeram torcer pelo vilão o tempo todo. Bora ver essa lista? Oi, eu sou a Aline Lawson, sejam bem-vindos à Ala Secreta. Nada melhor do que quando o filme realmente consegue surpreender a gente ao revelar as verdadeiras intenções de um personagem que a gente confiava. Sejam eles os principais vilões do filme todo ou apenas um deles, isso sempre serve para deixar a gente chocado e com problemas de confiança. Eu organizei essa lista de revelação menos chocante para que mais deixou todo mundo de boca aberta quando assistiram pela primeira vez no cinema. E vamos começar pelo 7º lugar com o Dr. Sartain, de Halloween 2018. Esse filme serviu como uma continuação direta do original de 1978 e um reboot do resto da franquia, funcionando como um Halloween 2, mas ainda respeitando a memória dos fãs de todos os outros filmes. Um personagem muito importante para essa franquia foi o Dr. Loomis, psiquiatra de Michael Myers, que depois da fuga de seu paciente, passou vários filmes indo atrás dele para acabar com a sua matança. Loomis só deixou a franquia quando o ator que o interpretava faleceu. Por isso, em 2018, quando o novo psiquiatra foi apresentado como sendo responsável por Myers, depois da morte de seu antecessor, é instintivo que todos vissem ele como um novo Loomis. Até a própria Laurie Strode se referiu a ele dessa forma. Então, no meio do filme, quando o doutor, já ferido por estar no meio do conflito, impede o delegado de matar Myers ao esfaquear ele no pescoço com uma caneta, a audiência e a pobre da personagem que estava lá ficou em choque. A gente esperava um velhinho determinado a prender o Myers como o Loomis era, e a gente recebeu um médico mais doido que o paciente, que ficou obcecado pelo Michael durante os anos que ficou trabalhando com ele, que o ajudou a escapar do hospital como uma espécie de experimento para ver o que aconteceria quando o Myers se encontrasse com a Laurie de novo. Então ele leva o Myers desacordado para casa de Laurie para que eles se enfrentem novamente, mas Michael acorda e não curte muito a carona e acaba matando o seu médico. Esse plot twist divide muitas opiniões e eu entendo os argumentos de quem não curtiu. O Dr. Sartain foi usado única e exclusivamente para que o Michael chegasse até a casa da Laurie Strode e acontecesse lá a luta final, e depois ele foi totalmente descartado, mas eu gostei. De fato, o Michael tinha que chegar à casa dela de alguma forma, e como Halloween Kills revelou logo depois, o Michael não tá nem aí pra Laurie, então ele não iria atrás dela, ele tinha que ser levado até lá. E a escolha de ter um personagem lá no filme, que assim como os fãs acreditavam que existia uma conexão entre o Myers e a Strode e queria ver eles juntos novamente, assim como a gente, eu achei bem legal. Eles sabiam que a gente nunca esperaria isso de um personagem que era pressuposto a ser o novo Dr. Loomis, e eles conseguiram usar essa nossa expectativa a favor deles. Fora que a cena de morte dele, com ele implorando pro Michael falar alguma coisa e tendo a cabeça esmagada como resposta, foi deliciosa. É uma das minhas cenas favoritas da franquia, aliás. Say something. Em 6º lugar, Pamela Voorhees, do primeiro filme de Sexta-feira 13. Fã de terror que se preze sabe que o Jason não foi o vilão de todos os filmes dessa franquia, e é justamente desse que a gente vai falar aqui hoje. Surfando na onda do sucesso de Halloween apenas 2 anos depois, chegou aos cinemas a franquia que cementaria a superstição das Sextas-feiras 13. Com muitos elementos em comum com Halloween, esse filme se diferenciou principalmente pelo mistério de quem estava cometendo os crimes. Nós víamos tudo pela visão do criminoso, que chegava de mansinho nas suas vítimas, e quando eles o percebiam, já era tarde demais. A surpresa veio quando descobrimos que o vilão era o tempo todo a senhora Voorhees, ex-cozinheira do acampamento que morava por perto e era conhecida dos monitores. Mais de 20 anos antes, ela trabalhava como cozinheira do acampamento Crystal Lake, enquanto seu filho era campista. Por ter deformidades físicas, Jason sofria muito bullying das outras crianças e um dia, para provar que sabia nadar, ele entrou no lago, mas acabou se afogando. Os monitores que deveriam estar cuidando das crianças estavam ocupados quebrando uma das regras do terror, se é que você me entende. Depois disso, Pamela entrou em parafuso e 1 ano depois matou 2 monitores, o que fez o acampamento ser fechado. Nos anos seguintes, ela continuou sabotando qualquer chance do lugar ser reaberto, envenenando a água e incendiando cabanas. Mas em 79, quando novos monitores foram a Crystal Lake para reabrir o lugar, ela decidiu deixar a mensagem mais clara e matou todo mundo que ousou pisar ali novamente. No final, ela foi morta pela sobrevivente Alice. Esse plot twist também é super interessante pelo fato de, logo no começo da era de ouro dos slasher, lá nos anos 80,
a gente já ter uma personagem serial killer feminina, com essa vibe mãe super protetora que remete super ao filme Psicose. Sexta-feira 13 foi encomendado para ser uma cópia de Halloween e conseguir tanto dinheiro quanto sua inspiração, mas ele conseguiu ir por um caminho diferente e criar a sua própria história bebendo de outras inspirações também. Com muitas mortes explícitas, mistérios sobre quem é o culpado e um plot twist que funciona. E todos esses são elementos que Halloween não tem, mas que Sexta-feira 13 conseguiu introduzir e fazer muito bem. Tudo bem que justamente essa diferenciação que fez Sexta-feira 13 ser mais do que só uma cópia barata foi o que fez as continuações de Halloween se perderem tanto, como eu disse no vídeo em que eu faço uma análise das sequências fracassadas dessa franquia, link aqui na descrição, não foi culpa deles. E claro, também tem o fato das próprias sequências de Sexta-feira 13 terem jogado no lixo todos esses elementos, mas sequências ruins não apagam um bom original. Em quinto lugar na lista de vítimas, que na verdade eram os vilões, nós temos todos os personagens de Identidade. Olha esse filme aqui, hein? Eu assisti ele há muito tempo e eu curti pra caramba, mas eu tinha completamente apagado ele da minha memória. Só quando eu passei a ler muito sobre filmes de terror por causa do canal, que eu achei ele novamente e eu acabei lembrando de todo o plot twist, e eu continuo gostando. Esse aqui é um daqueles filmes que eu queria poder esquecer pra assistir pela primeira vez e curtir todo o mistério sem saber da revelação. Na história, uma tempestade muito forte obriga 10 estranhos a buscarem refúgio em um hotel de beira de estrada, e eles ficam presos ali esperando o tempo melhorar. Porém, coisas estranhas começam a acontecer e não demora muito pra que um a um eles sejam tirados do jogo. No meio desse time, acompanhamos um detetive que começa a investigar pra descobrir quem entre eles é o assassino, enquanto os segredos de todos são revelados. Trama básica de um thriller clichê, mas interessante, certo? Bom, eles não queriam ser um filme qualquer e tacaram um plot twist na nossa cara que divide muitas opiniões. Acontece que todos esses personagens que a gente acompanhou eram na verdade fragmentos de personalidades diversas de uma única pessoa, um serial killer. O hotel era a mente dele e ele tá passando por julgamento pelos seus crimes. Eu geralmente odeio o plot twist de era tudo coisa da cabeça do fulano ou nada era real, mas esse daqui eu curti, pelo menos na época em que eu assisti o filme. Vocês já assistiram Identidade? São do time que gostam ou não gostam desse plot twist? Deixa aqui embaixo nos comentários. Em quarto lugar, Jill Roberts, de Pânico 4. Sendo sinceros, todos os filmes dessa franquia poderiam entrar nessa lista, porque essa meio que é uma marca registrada deles. O assassino, ou os assassinos, sempre são pessoas do grupo de amigos da protagonista. Mas colocar mais de um filme da mesma franquia aqui na lista seria roubo, então eu escolhi só um. Pensei em escolher o primeiro, mas a gente precisa falar mais da Jill Roberts aqui nesse canal, vocês concordam? Em todos os filmes as revelações vêm pra chocar a gente já tá acostumado a ficar procurando pistas pra tentar adivinhar quem é o assassino. Eu não sei vocês, mas eu errei em todos os filmes. Enfim, esse daqui já era o quarto filme, já era pra gente tá craque em descobrir quem era o assassino por baixo da máscara, mas a gente nunca ia imaginar que a doce e valente prima de Sidney Prescott, que era quem tava por baixo da máscara do Ghostface. Contexto geral é importante aqui nesse caso. Em 2011, que é o ano que esse filme aqui foi lançado, tava em alta os remakes dos filmes de terror. E esse filme aqui veio não como um remake, mas como uma sequência, trazendo personagens dos filmes anteriores e contando a história da mesma protagonista. Por isso, quando a Jill foi apresentada como prima de Sidney Prescott, tendo os mesmos valores que ela, sendo forte e guerreira, lutando por si mesma e pelos seus amigos e não deixando os assassinos intimidarem ela, os fãs acreditavam que eles estavam preparando o terreno para que a Jill fosse a nova protagonista. Afinal, a Sidney já estava ficando bem mais velha e fazia muito sentido passar o bastão para ela, como se fosse um remake autorizado, a Sidney dando a bênção para que a franquia continuasse sem ela. Porém, chegamos no final e plot twist na nossa cara de novo. Jill era um dos dois Ghostface, tendo sido ela a que arquitetou todo o plano. O motivo? Ela queria ser famosa, como Sidney era por ser sobrevivente de massacres, mas como ninguém estava tentando matar ela fez um faça você mesmo e foi o seu próprio perseguidor. A motivação dela é a melhor da franquia, porque continua atual até hoje. Tem gente que faz tudo por 5 minutos de fama. A Jill só foi alguns passos além. Jill Roberts is her name, a name the whole world will now know. Who single-handedly put a stop to this 21st century Woodsboro killing spree. Jill Roberts of Woodsboro, a girl who's lifted all our spirits tonight, an American hero, right out of the movies. Em terceiro lugar, a família de Os Outros.
Parecido com a Identidade, esse daqui era um filme que eu tinha visto há muito tempo e curti pra caramba, mas eu consegui rever ele sem lembrar da história, e aí eu me surpreendi novamente com um plot twist. Aqui uma mãe vive com seus 2 filhos em uma mansão gigante à espera de seu marido, que foi lutar na Segunda Guerra. O clima todo é bem melancólico, com ela ansiosa pela volta dele e com medo de que ele nunca volte. Coisas estranhas começam a acontecer na casa, como portas trancadas aparecendo abertas ou cortinas que sempre abrem sozinhas, mesmo que ela sempre as mantenha fechadas, porque os seus filhos têm uma condição de pele que faz a luz do sol machucá-los. Sua filha tem visões de pessoas na casa e aos poucos ela mesma começa a ver e ouvir outras pessoas ali. Ela passa cada vez mais desconfiar do que está acontecendo e a gente tem cada vez mais provas de que a casa é assombrada. Então vem o final e a gente descobre que a casa é assombrada sim, assombrada pelos protagonistas. Acontece que Grace, a mãe, teve nem sei como chamar isso, ataque de loucura e matou os seus 2 filhos sufocados com um travesseiro antes de cometer suicídio. E aquela mulher que a filha dela ficava vendo nas visões era na verdade uma médium que as pessoas que estavam morando na casa atualmente contrataram para tentar contato com eles e ajudar eles a irem para a luz. Depois de descobrir, Grace fica em choque assim como nós, mas assim que passa, ela decide que ninguém vai para luz nenhuma, que aquela casa é deles e eles vão continuar ali, atormentando os vivos até que eles saiam. De todas as coisas que eu esperava desse filme, eu definitivamente não vi esse plot twist vindo, e nas 2 vezes que eu assisti esse filme, fiquei que nem besta com a boca aberta olhando pra tela. Antes de ir pro segundo lugar, já deixou o seu like? Se tá vendo o vídeo até agora, você deve estar gostando dessa lista, então deixa o seu joinha que ajuda esse vídeo a chegar a mais fãs de terror. Já deixou? Muito obrigada e vamos continuar. Em segundo lugar, a Adelaide, de Nós. Nesse filme muito louco, a gente acompanha uma família que tá de férias na praia, quando são surpreendidos por uma outra família que invade a casa e os fazem de reféns. Pra piorar, os invasores são clones deles. A gente acompanha toda a trama dessa mãe, pai e seus 2 filhos tentando fugir a todo custo de seus clones malucos e extremamente agressivos. E aos poucos vamos descobrindo de onde eles vêm e que a protagonista, a mãe, já tinha tido contato com eles antes. Quando criança, ela teve um episódio traumático onde encontrou a sua clone numa daquelas salas de espelho de circo e depois disso ficou anos sem falar, mas conseguiu seguir a sua vida. Só no final do filme, quando a família consegue derrotar os invasores e escapar, é que a gente recebe o verdadeiro flashback completo e descobre que naquele dia a clone trocou de lugar com a verdadeira Adelaide e a trancou com os outros clones, onde ela ficou presa a vida toda planejando a sua vingança. Isso aqui é de explodir a cabeça, porque a gente vê a nossa protagonista como uma heroína, uma pessoa do bem, tá fazendo de tudo pra proteger a sua família. E aí no final do filme a gente descobre que lá atrás ela condenou uma criança a viver presa no seu lugar. E vai além, porque assim, ela não tá errada em querer fugir daquele lugar ou ter uma vida normal, mas ela foi errada em prender a verdadeira Adelaide lá pra viver a vida que ela viveria, e por seguir a sua vida normalmente, sabendo que tinham outras pessoas como ela que estavam sofrendo lá e não ter feito nada pra ajudar eles. Em contrapartida, a verdadeira Adelaide tem planos homicidas para conseguir libertar todos os clones. Ela também não tá errada em querer essa liberdade, mas os seus planos são pra lá de questionáveis. Esse filme é absurdo e essa revelação é essencial pro impacto que ele causa na gente, nos deixando em choque até depois que o filme já acabou. Yeah. Look at you. It's not my fault she left. Look at you. That's not my fault. Yeah, well, look at me. Look at you. Look at you. E agora, em primeiríssimo lugar, de vítima que era vilão o tempo todo e não tinha de jeito nenhum como a gente adivinhar, temos John Kramer do primeiro Jogos Mortais. Novamente, vários personagens dessa franquia poderiam aparecer aqui, mas eu escolhi aquele que definitivamente ninguém adivinhou, nem a audiência, nem os personagens.
Jogos Mortais entra na lista das franquias com os melhores começos, simples, mas contendo toda a essência da franquia. No primeiro filme temos dois homens que acordam algemados em um banheiro com um corpo entre eles. Através de fitas e uma televisão com a imagem de um boneco, eles descobrem que foram colocados em um jogo sinistro e nenhum dos dois vai conseguir sair dali intacto. Ao longo do filme nós acompanhamos a agonia dos dois tentando fugir e a polícia tentando descobrir quem tá por trás desses jogos. E temos alguns outros plot twists no caminho, mas o que marcou esse filme na história foi quando, depois de uma das vítimas ter conseguido escapar para salvar sua família, prometendo mandar ajuda para resgatar o outro que ficou preso, o corpo que estava caído ali no chão desde o começo do filme simplesmente se levanta, se revelando ser quem estava por trás do planejamento do jogo e que tinha tomado um remédio que fazia parecer quase morto durante seu efeito. Ele levanta, limpa a maquiagem que fazia parecer que ele havia levado um tiro na cabeça e antes de fechar a porta trancando um cara e condenando ele a morrer ali dentro, manda um game over e fim de filme ao som dos gritos histéricos do cara. Essa aqui só de lembrar já arrepia, cena épica, simplesmente sensacional, provando que não precisa de um super orçamento ou de um elenco famoso para contar uma história que vai ficar marcada na mente até de quem não assistiu o filme. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Game over. Me diz aqui nos comentários quais as cenas mais te surpreendeu. Apesar dessa cena final de Jogos Mortais ser a minha favorita entre essas e eu achar ela esteticamente a melhor, não dá pra esquecer a surpresa que eu tive quando eu descobri a revelação de Os Outros. Nós tinha muito potencial, mas quando eu assisti o filme eu já assisti sabendo desse spoiler, então ele não teve tanto impacto, apesar de eu ter amado pra caramba. Se gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, e se quiser sugerir algum tema para algum vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários também, que eu tô sempre de olho. Espero que tenha curtido relembrar as vítimas que nos enganaram direitinho. Muito obrigada pela sua companhia, e eu te vejo no próximo vídeo.